Olá, portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico para fazer a análise do Futebol Clube do Porto Feirense, jogo da oitava jornada da Liga NOS, vitória por 2-0, uma vitória difícil, com golos do Felipe e do Marega. Se calhar aqui faz sentido começar a olhar para o 11 inicial. Tivemos de certa forma uma surpresa, não é? Com o Herrera a ir para o banco de suplentes e com o Oliver Torres a entrar a titular, não é? E que jogão que o Oliver fez, não é? Dragão 27, Fez. o que é que achaste desta alteração? Dragão 8, de alguma maneira, é muito curioso e engraçado que quando, antes de começar o jogo, tu até sugerias que o Futebol do Porto hoje jogasse dessa forma, ou seja, jogasse num 4, quase num 4-2-4 ou 4-4-2, naturalmente quando defende, e que acompanhar o Danilo no meio do campo estivesse só um homem. Agora, não podíamos adivinhar era que esse homem seria o Oliver, porque normalmente o Herrera é um imprescindível, não é? Exato. Mas de facto faria todo sentido que fosse assim, e foi assim, e portanto o Porto surgiu como uma equipa que só quer jogar para a frente, só quer mandar no jogo, quer fazer um jogo de ataque, um jogo de posse e um jogo de criação de oportunidades. E de alguma maneira foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Aliás, deixa-me só acrescentar isto, por favor. O Oliver, esta equipa, o Sérgio já a tentou no início da época passada. Era o Danilo e o Oliver no meio campo, no miolo. É verdade. Este meio-campo até era o meio-campo mais utilizado pelo Nuno Espírito Santo já. Porque o Herrera, como a gente se recorda, não tinha grandes oportunidades. Mas um pormenor muito engraçado antes do jogo, antes do jogo começar, eu até comentei com a pessoa que foi comigo ao estádio e disse: repara como é que os jogadores do Futebol Clube do Porto estão disposicionados em campo. O Porto estava, antes do apito inicial mesmo, estava com. É uma coisa muito curiosa e acho que diz muito da atitude com que se vai entrar. Que estavam todos à volta do círculo do meio-campo, portanto, não é? Do lado do meio-campo do Porto. E todos a olhar para a bola atentamente, aqui entre aspas, que nem cães, não é? O Porto estava ali apto a entrar, a dar tudo. E aí, vamos lá resolver isto depressa. Vamos lá resolver isto depressa. Até que quiseram resolver depressa demais e desligaram-se cedo do jogo, mas já lá vamos. Portanto, a atitude e o facto desse 11 ter sido escolhido e escalonado dessa forma para o Porto entrar a matar tudo, não é? A dar tudo. E de facto, acho que fazia sentido hoje jogar com os dois alas, o Corona e o Brahimi. Eu esperava que fosse jogar o Herrera, eu até se calhar ainda colocaria um. De vez em quando fazia um jogo interior e quem dava a largura no campo eram os laterais, não é? Sim, mas os laterais podemos começar agora a analisar taticamente a equipa e de facto eu acho que os laterais ainda são um ponto negativo porque são laterais fatigados, muito fatigados neste momento. O Maxi e mesmo o Alex Telles não fica atrás do Maxi em termos de fadiga. Também temos que ver que o Porto joga há 72 horas em Moscovo, não jogou ali ao lado em Vila Nova de Gaia. Porto jogou em Moscovo, teve uma viagem, um jogo duro e estes jogos a seguir à Champions são sempre complicados. Mas acho que se pedia um bocadinho mais ao Porto. E eu pedia mais do que marcar apenas um golo e depois ficar a gerir, que de certa forma foi o que aconteceu, não é? E aqui há uma exceção, que é o Oliver Torres, que foi o motor da equipa ao jogo todo. Uma atitude incrível. Desta vez o Oliver teve tudo de bom. Tudo. Ele já tem sempre de bom o meter a bola milimetricamente onde pretende, no espaço onde pretende, mas desta vez largava a bola quando tinha que largar, posicionava-se onde se tinha que posicionar para receber o jogo e para começar o jogo de ataque do Porto e defendia primorosamente. Ele estava, nesse aspecto, mediu meças com o Otávio, porque fazia um jogo até de agressividade, no bom sentido, sempre a recuperar a bola. Esteve fantástico a todos os níveis, inclusive até o momento em que também rematou, e portanto esteve muito bem. E o Futebol do Porto, enquanto
soube pressionar na frente e não deixava a equipa do Feirense sair. Esta disposição em campo é perfeita para uma equipa que quer ganhar, que quer sobretudo jogar contra equipas mais defensivas e portanto, remetê-las ao seu reduto cá de trás e criar oportunidades e ir criando moça. Mas quando o Futebol do Porto também não consegue fazer essa pressão, e havia de facto gente cansada, claramente cansada, nomeadamente os laterais, nomeadamente o Moussa Marega e o Soares muito mal. E portanto, nessa circunstância, o Futebol do Porto, até marcar o gol, foi sempre a cavalgar, foi sempre a ter o Feirense metido lá atrás e também a criar oportunidades e até conseguir o gol. Depois, o Futebol do Porto, também com uma reação muito boa do Feirense, temos que reconhecer, o Feirense tem uma organização tática muito boa, excelente, do que há de melhor no futebol português. E o Feirense aí começou também a mostrar a sua supremacia no meio campo, porque o Porto não tinha. Se o Porto defende mais atrás, tem que ter um meio campo mais povoado, e esse meio campo não existia. Aliás, o único jogador que dava de alguma maneira um bocadinho, que equilibrava as contas em termos de jogadores do meio campo, era o Brahimi, que mais uma vez também, a par do Oliver, fez um jogo brilhante. E ai de nós se nos falta o Brahimi como desequilibrador. Ele é um homem que de facto vai criar as rupturas na frente. Sim, o Brahimi, de facto, o que me custa no Brahimi, não no Brahimi, mas na forma em que o Porto encara o jogo com o Brahimi, é que espera um bocadinho que o Brahimi resolva. E isso vê-se muitas das vezes, quando a equipa falta alguma ideia criativa em termos ofensivos e falta alguma energia e frescura física, é um bocado, opá, o Brahimi resolve, e o Brahimi lá vai por ali fora a galgar e a ganhar metros e faltas. Porto, não sei se concordas comigo, mas sobretudo enquanto não fez o golo legalmente aceito, digamos, porque já tinha feito um, acho que o Futebol do Porto aí mandou sempre no jogo e até de alguma maneira, em termos de movimentação, a equipa esteve bem. Mas depois também veio ao de cima um bocadinho o apoderar-se, o cansaço da equipa, acho eu. Não foi por acaso, desculpa, que o próprio Sérgio também teve no banco jogadores que, nomeadamente o Herrera, se calhar também para dar oportunidade a outros jogadores. Também que o Danilo também tinha jogado em Moscovo, não é? Sim. Este Danilo, hoje, sobretudo na primeira meia hora do jogo, foi chegando para as encomendas, mas depois acho que cai fisicamente também. Eu, sinceramente, se fosse treinador de futebol e tivesse que defrontar o Porto, ainda bem que não sou e que não tenho que defrontar o Porto sobretudo, mas eu acho que a fragilidade do Porto é precisamente o meio-campo quando o Porto joga desta forma. Eu quando te disse no início do... Mas convenhamos, desculpa só esta parte, convenhamos que também é sempre uma tática muito arriscada. É uma tática muito arriscada. Mas... É uma equipa que só tem um médio defensivo, claro, que é tudo ao ataque, não é? Claro. É por isso que eu digo, ou a pressão, ou todos pressionam muito bem, os próprios alas estão ali a pressionar e a vir para o interior fechar quando a equipa adversária está em recuperação de bola, ou então a equipa adversária está bem povoada no meio campo e se tem sentido tático e cultura tática, como é o caso do Feirense, também nos cai em cima e também nos provoca problemas. A questão é essa, é que o Feirense não existe praticamente até ao Porto marcar o primeiro golo validado. E depois o Porto reduz a toada, e quer dizer, isto não é feito, não se cansou só porque marcou o golo e já quebrou aí. Não, o Porto foi voluntariamente que o Porto reduz as linhas, não é? E reduz porque está cansado, acho que não, acho que é só para gerir, porque pronto, acha que de alguma forma a coisa vai se resolver. Eu fico muito com esta ideia que o Porto este ano anda muito assim, sobretudo no campeonato, que é, marca um golito e depois a coisa agora vai-se gerindo, se às vezes toma essa opção com mais povoamento no meio campo, sem esse povoamento, então é que essa opção é muito mais não pode ser. O Porto hoje tinha que dar uma resposta forte.
tinha que dar uma resposta Não foi por forte. acaso. Desculpa, diz. Estava a dizer que o Porto tinha que dar uma resposta forte e gosto muito da forma como o Porto entra em campo até marcar efetivamente o primeiro golo, mas tinha que sair do jogo a ganhar, da primeira parte a ganhar já 2 ou 3-0. E o que me custa é aquele intervalo entre o primeiro golo e de alguma forma até a entrada do Herrera, em que o Feirense é dono e senhor do jogo. No estádio, em pleno estádio do Dragão isto não pode acontecer, por muito Eu com que quem custe. estava a ver o jogo, já agora partilho isso, estava a fazer 2 comentários. Sobretudo a seguir ao início da segunda parte, que o Futebol do Porto tinha que pôr alguém no meio campo, porque de facto estava a perder esse meio campo. Estava, Isso cada vez era mais gritante. E não por culpa do Oliver. O Oliver até foi Estava logo a meter alguém também na frente, porque o Marega cansadíssimo e o Soares verdadeiramente desastrado. Eu acho que o Soares não teve, durante todo o jogo, se calhar uma única vez, ele conseguiu fazer uma recepção orientada e rematar. Muito trapalhão mesmo. Todas as bolas que lhe chegaram, ele perdeu-as. Não estava bem. Muito trapalhão. E mesmo assim, a equipa estando a produzir, mesmo assim fazendo chegar a bola lá aos 2 finalizadores, quer um, quer outro, estavam incapazes de segurar a bola sequer. E, portanto, aí também se justificava, como se justificou, a entrada mais tarde do André Pereira, que nesse aspecto é um jogador que segura muito bem a bola. Agora, naturalmente, que o Sérgio queria pelo menos manter o Marega enquanto não estivesse o 2-0, não é? O problema, foi até ao limite. E também, apesar de tudo, na primeira parte, também posso estar a ser um bocadinho injusto, porque há o lance do Marega isolado, que falha, acho eu também por cansaço e falta de discernimento, mas uma grande defesa do guarda-redes de Feirense, e depois há a bola à trave do Brahimi, não é? Portanto, o Porto até já poderia ter saído com outra vantagem. Voltando atrás ao primeiro gol do Porto, que grande gol, que grande jogada de laboratório. Aliás, o Sérgio ficou nas nuvens quando viu aquela jogada resultar tão bem. E foi uma jogada primorosa, uma jogada de envolvimento, de facto de anestesiar um adversário. Até a mim me enganou. Quase que não era gol porque teve que se recorrer ao vídeo-árbitro, não é? Mas muito bem validado, não é? Nesse aspecto, o vídeo-árbitro, desta vez, e terá que ser sempre assim, esteve ao serviço da verdade esportiva. Sim, podemos fazer um comentário rápido da arbitragem e a sensação que fico estando no estádio é que na primeira parte, sobretudo, o árbitro quis prejudicar gravemente o Futebol Clube do Porto. Pese embora de facto tenha analisado bem a situação do primeiro golo, que já tinha ficado com a sensação que estava fora de jogo, e é verdade. O segundo golo, o Filipe está em linha, não é? Podia estar ali 1 milímetro ou outro da perna ou do tronco, um bocadinho fora de jogo, mas aqui também tenho que ser justo e a par do golo do Éder no Lokomotiv frente ao Porto, eu achar que deveria ser um golo validado, e não foi no caso, a favor, e o Porto aí teve sorte, mas aqui este golo teria de ser validado também. Mas aquilo custou muito ao árbitro, porque repara, no primeiro golo... Já agora este apontamento... Estivemos praticamente 5 minutos a visionar jogadas, ou melhor, à espera da decisão do vídeo-árbitro. Uma das vezes o árbitro foi mesmo visionar o lance. E depois, qual foi o tempo de compensação? 2 minutos. Sim. Eu já ia lá chegar, é verdadeiramente inacreditável. E depois, fora isso, qualquer lance de... Bastava um jogador de futebol do Porto soprar para o adversário que era falta. Então o Marega, eu já disse isto muitas vezes, ao síndrome do Marega, coitado do Marega. O Marega podem-lhe partir uma perna que não é falta. E o Marega, basta estar-se a aproximar de um jogador, já está a fazer falta, é logo falta. Houve um momento, eu creio que foi quase no final da primeira parte, em que o Marega é perfeitamente empurrado claramente. Sai para a linha de fundo e eles marcam falta contra o Porto. Contra o Porto, inacreditável. E outro lance claro disto que eu estou a dizer, em que foi tudo a favor do Feirense, tudo. O golo
Repara, o primeiro golo ele nem vai consultar o vídeo-árbitro. Foi anulado, vamos embora. O segundo, aquilo custou-lhe, pá, ele lá teve que ir ver as imagens para validar o golo. Nem sei quem é o árbitro, nem faço a mínima ideia. E depois há um lance em que o Casillas sofre uma carga na pequena área que dá direito a canto do Feirense e ele, quietinho, que nem um rato, não apita nada. E a seguir um lance exatamente igual na área do Feirense. E ele marca falta de carga sobre o guarda-redes. Quando na pequena área todos sabemos que basta um pequeno toque para ser falta. Mas a favor do Porto não foi, a favor do Feirense já foi. Portanto, uns critérios do Casillas, mais uma vez o Casillas absolutamente inacreditáveis. Sim. Muito bem. Muito bem mesmo. Casillas muito importante. Repara, o Porto podia correr o risco de sofrer 2 golos se não fosse o Casillas hoje. Aquele remate na primeira parte, de longe, e depois ao fim a acabar, o Porto verdadeiramente adormecido. Uma segunda parte que o Porto foi gerindo, mas uma atitude inacreditável. Acho que o Porto tem que fazer muito mais, muito mais. Um estádio cheio, uma possibilidade de voltar ao primeiro lugar e fica-me uma atitude de desleixo, de jogar o mínimo dos mínimos só para cumprir. Quer dizer, eu não gosto deste Porto, não gosto, não posso dizer que gosto, porque acho que depois esta atitude perpetua-se e no próximo jogo estamos aqui, estamos a empatar outra vez. Não, acho que se tem que jogar mais. Tem que se jogar mais. Eu pensava que o Porto mantivesse a toada, houve uma reação, e essa reação é perfeitamente natural e que durasse 3, 5 minutos, mas depois o Porto tinha que pegar novamente no jogo e não pegou. E cada vez se foi afundando mais, embora sempre com o controle do jogo, claro. E particularmente depois da entrada do Herrera, aí é que de facto o meio-campo do Feirense foi maniatado e o futebol do Porto aí fez muito bem pressão logo na entrada do meio-campo. Sim, muito bem. Herrera entra muito bem. O Feirense praticamente deixou perdeu qualquer validade de poder até, digamos, discutir o resultado, embora mesmo assim ainda tivesse chegado à frente, e aí esteve daí as tais intervenções do Casillas, não é? Muito bem. Sim, para mim é o momento do jogo, a entrada do Herrera, que já se pedia, um terceiro homem de meio campo. O Feirense estava a criar algum perigo e a partir daí acabou. O Herrera entra muito bem mesmo. Também gostei da entrada do André Pereira e do Adrian. Pena o Adrian não ter feito o golo quando teve aquela oportunidade. Podia-lhe dar mais confiança. De facto, aquela codícia de avançado, estar no sítio certo, fazer a desmarcação a tempo e horas, mas depois, de facto, a finalização, mais uma vez, não sei se ali continua ali a ver alguns fantasmas ou pronto, ele também foi uma única vez. É normal. Os avançados também têm que falhar algumas vezes para marcar outras. Claro. Mas pronto. É normal. Só aqui uma notinha minha de situação de panorama do nosso campeonato. Como eu prevejo, e mais uma vez foi uma jornada que voltou a acontecer, acho que vai ser muito difícil cada vez mais os 3 grandes vencerem. Acho que vai ser um campeonato em que os 3 grandes vão perder muito mais pontos que o que é habitual. Tenho essa ideia. Os pontos estão a sair caros mesmo a todos. E novamente é de lamentar o facto do Benfica jogar primeiro que o Porto. Quer dizer, acontece sempre. Houve apenas uma jornada em que isso não aconteceu. Já vamos em 8. Aliás, 2, porque quando foi o Benfica-Porto aí era um bocado complicado. Aí jogaram ao mesmo tempo. Mas acontece sempre. Desta vez correu mal, mas acontece sempre. Acho que é um bocado estranho. É um bocado estranho, no mínimo. Mas pronto, acho que foi uma vitória importante pelo facto também, obviamente, do Benfica e do Braga também terem perdido pontos, não é? E o Porto... Neste caso, o Porto ganhou em 3 campos. Exatamente. Sem dúvida. Ao contrário do que tinha acontecido na jornada anterior. Exato. E já agora também, não olhando só para o campeonato, 3 vitórias consecutivas, 2 delas fora, e portanto o Porto tem aquilo que tu já tens dito também, que conseguir um conjunto de vitórias consecutivas, até para ganhar outra lá, e a equipa ganhar também outra confiança, mas ganhar essa confiança não para dizer que isto está tudo ganho e então vamos tornar outra vez entrar outra vez numa toada mais morna, mas ganhar a confiança para catapultar a equipa para cada vez jogar com mais intensidade, com mais querer, com mais vontade, à semelhança daquilo que é, julgo eu, genuíno no espírito do balneário do Porto.
Mas falta de facto depois traduzir isso em jogo jogado, não é? Sim, sem dúvida que sim. Está assim terminada esta análise do Porto Feirense. Comentem connosco, subscrevam o canal, partilhem, façam estrelas no iTunes, se nos ouvem por lá. Estaremos agora de volta para futuras análises. Até lá. Até lá.